As atenções se voltam para a Comissão Parlamentar de Inquérito sobre os atos relacionados às atividades do Sr. João Cachoeira. Quero dizer aqui que considero muito importante que esta CPMI seja realizada da forma a mais isenta, séria possível, com o maior equilíbrio e assertividade na apuração dos fatos por parte de todos os membros da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito e de todos os partidos. Mas quero, nesta tarde, senhor presidente, comentar a decisão há pouco tomada pela Comissão de Constituição e Justiça relativa à reforma administrativa do Senado Federal. Eu fiquei bastante preocupado com o fato de ambos os relatórios, o parecer do senador Benedito de Lira, assim como também o parecer substitutivo da parte do voto em separado do senador Ricardo Ferraz, porque ambos foram rejeitados pela maioria da Comissão de Constituição e Justiça e com consequências muito sérias para nós, senadores, pois os 81 senadores temos uma responsabilidade perante o povo brasileiro com sentido de procurar tornar a administração de nossa casa a mais racional e a mais eficiente possível para os propósitos que todos aqui temos de bem representar o povo, de legislar, de fiscalizar os atos do Executivo. Eu sinto muito pela decisão tomada, pois, afinal de contas, participei desde quando, em 2009, o presidente José Sarney, depois de ter contratado a Fundação Getúlio Vargas, a instituição, sobretudo, da Escola Brasileira de Administração Pública, sediada no Rio de Janeiro, eu pertenço à Escola de Administração de Empresas e também de Administração Pública, de Economia e de Direito, que a mesma FGV tem em São Paulo, mas foram, sobretudo, os professores da instituição no Rio de Janeiro que colaboraram com o Senado Federal, fizeram um diagnóstico. Este diagnóstico foi encaminhado para a mesa diretora, que então designou e tendo a Comissão de Constituição e Justiça sido responsável pelo exame do projeto de resolução do Senado, então, primeiramente, foi designada a comissão presidida pelo senador Jarbas Vasconcelos, da qual participamos Antônio Carlos Júnior, Pedro Simão, Antônio Carlos Valadares e o relator Tasso Gereissati, que fez um relatório muito significativo com contribuições importantes. Aquela época, o senador Pedro Simão fez uma avaliação bastante crítica de tudo que tinha acontecido, mas participou intensamente e depois o relatório foi encaminhado para a Comissão de Constituição e Justiça e foi então que o senador Eunício de Oliveira designou nova comissão, subcomissão de reforma administrativa, por mim presidida, que contou com a participação dos senadores Benedito de Lira, Vital do Rego, Ricardo Ferraz e ainda outros senadores e, pois bem, disto resultou no voto em separado do senador Ricardo Ferraz, da subcomissão administrativa. Primeiro, ele elaborou o voto em separado da própria comissão, mas então o presidente Eunício de Oliveira encaminhou
para um novo relator, Benedito de Lira, que então apresentou o relatório hoje examinado e agora, hoje foi apreciado tanto o relatório do senador Benedito de Lira quanto o do senador Ricardo Ferraz. Eu gostaria de conceder à parte, senador Jorge Viana, obrigado. Mas se me permite desenvolver um pouco, porque eu gostaria de explicar por que eu considerava o relatório do senador Ricardo Ferraz o mais adequado e sinto muito de não ter sido aprovado. Na tabela que foi apresentada, resumo, e que estava na tela, confeccionada pela Diretoria-Geral do Senado, nós estávamos com as respostas às solicitações encaminhadas tanto por mim quanto pelo senador Luiz Nunes, como pelo senador Ricardo Ferraz, acerca do impacto financeiro pela aprovação de cada uma das propostas colocadas perante a CCJ. O Senado gasta atualmente com o pagamento de funções comissionadas para os funcionários efetivos de cargos comissionados, para os funcionários de livre provimento, de contratos terceirizados e de contratos de prestação continuada, um total de 655,3 milhões de reais. Ora, o voto em separado do senador Ricardo Ferraz prevê a redução daquele valor para 470 milhões de reais, com uma economia de 185 milhões de reais, enquanto que o relatório apresentado pelo senador Benedito de Lira previa um gasto anual de 500,2 milhões de reais, com uma redução em relação ao que o Senado paga hoje de 150 milhões de reais. Portanto, a economia proporcionada pelo voto do senador Ricardo Ferraz, que contou com meu apoio, em relação ao relatório do senador Benedito de Lira, é de 30 milhões de reais. Pela tabela do comparativo de funções comissionadas por quantitativo e custo, podemos ver que o Senado tem atualmente 2.072 funções comissionadas a um custo de 71,4 milhões de reais. O voto em separado do senador Ferraz propõe reduzir este valor para 903 funções a um custo de 31 milhões de reais, enquanto que o relatório do senador Benedito Lira previa 1.313 funções a um custo de 48,3 milhões de reais por ano. Considerando os altos salários já pagos ao funcionalismo do Senado, acredito que não se justifica manter um elevado número de gratificações para motivar o servidor ao trabalho. Além do que, o voto em separado do senador Ricardo Ferraz para o Senado, a estrutura administrativa levava em conta as recomendações da FGV. Senador Suplicy, permite uma parte? Sim, mas então, permita que eu conclua a minha reflexão, porque eu quero conceder aos senadores Jorge Viana, Paulo Paim e Ana Amélia a parte, mas é importante que eu possa, pelo menos, colocar aqui... Vamos ter tempo, senador. Já faltam só 2 minutos, aí não vai dar tempo nem para Vossa Excelência concluir. Bem, eu quero dizer que a estrutura proposta pelo senador Ferraz era um começo muito significativo de enxugamento, e ele, inclusive, propunha os estudos sobre a polícia, sobre o Interlege, sobre os diversos órgãos, e, inclusive, na direção daquilo que o próprio senador Pedro Simon tinha proposto ao final. Então, eu quero aqui lamentar, avalio que este resultado de hoje beneficia principalmente aqueles que não querem uma mudança na estrutura administrativa do Senado. Senador Jorge Viana, quero conceder os 3 apartes, por favor. Obrigado, senador Suplicy. E eu acho que esse é um tema que exige de todos nós um posicionamento para darmos uma satisfação à opinião pública e ao Brasil.
antes de chegar aqui no Senado, o Senado já estava em crise. Já se tinha um consenso de que precisava se iniciar um processo de reforma no Senado Federal. Comissões tinham sido criadas antes dessa nossa legislatura de alto nível, com grandes senadores, elaboraram projetos, apresentaram propostas, apontaram caminhos. Depois se começou de novo nessa legislatura. Senadores se debruçaram sobre o tema. Fundação Getúlio Vargas foi contratada. E hoje nós tivemos a pior decisão na Comissão de Constituição e Justiça. A pior que podíamos ter. Porque ela de alguma maneira põe por terra tudo o que se tentou fazer até aqui e dá uma resposta para a opinião pública que é a pior que o Senado poderia dar. Quer dizer, não temos proposta nenhuma de fazer reforma no Senado Federal, reforma administrativa. Parece até que o que se quis com essa decisão de hoje foi virar essa página. Esqueçam as preocupações que ocuparam tantos espaços na imprensa e tantas horas de tribuna aqui no Senado. Então, eu estava lá, fiquei sem almoçar, junto com colegas como Vossa Excelência, votei pelas duas propostas, porque primeiro foi apresentada, votei na proposta do relator Benedito de Lira, que apresentava, ouçam quem estão nos assistindo, uma economia de 155 milhões de reais por ano. O Senado Federal iria economizar, se a primeira proposta fosse votada, aprovada, 155 milhões de reais por ano, com muitos ajustes. Já seria um bom começo. A segunda proposta, essa foi derrotada, substituída por nada, absolutamente nada. A segunda proposta, o voto em separado do senador Ferraço, ela ampliava a economia, ela passava para 187 milhões de reais de economia, 30 milhões a mais. Também foi rejeitada. Eu entendo a preocupação dos colegas que querem uma reforma ainda mais ampla. Esse é um debate que tem que seguir. Mas nós iniciaríamos hoje, dando um passo na Comissão de Constituição e Justiça, importantíssimo, começando um processo de reforma, a dar satisfação para a opinião pública. O Senado, eu cheguei faz pouco tempo, mas venho lá da sociedade, do meio, junto às pessoas. O Senado Federal precisa dar ouvidos aos reclames da sociedade. E nós, mesmo que não encontremos a resposta ou a posição mais importante, mais definitiva, mas devemos começar um processo de modernização do Senado, de valorização dos servidores e de combate aos desperdícios. Temos uma série de ex-ministros, ex-governadores, ex-prefeitos, parlamentares experientes, pessoas que estão entrando agora na política, que tudo o que querem é fazer uma política correta, com transparência, com baixo custo financeiro para o país e boa solução, boa resolução. Então, eu agradeço a parte de Vossa Excelência e lamento que tenhamos perdido hoje uma oportunidade de dar o primeiro passo para uma reforma administrativa no Senado Federal. Obrigado, senador Jorge Viana. Posso ouvir, senhor presidente, dada a relevância do tema, brevemente, os senadores Paulo Paim e Ana Amélia. Por favor, senador Paulo Paim. Senador Suplicy, eu ouvia o seu pronunciamento, estava aqui perplexo. Agora, com a fala do senador Jorge Viana, fiquei mais preocupado ainda. E confirmou aquilo que nós estávamos aqui entendendo. Então, não foi aprovado nem o do Benedito Lira e nem do Ricardo Ferraz. Foi derrubado os dois. Sim. O relatório 1 e o relatório 2. Os dois foram rejeitados de um debate que já está há mais de 6 anos aqui na casa, que seria a reforma administrativa. De fato, não é bom para a imagem do Senado. Contratamos consultorias, foi feito debate, inúmeros relatórios foram ajustados. Eu tinha o entendimento que um dos dois seria aprovado hoje. E aí continuaríamos avançando, quem sabe até mesmo aqui no plenário, se fosse o caso, mas rejeitamos tudo, então. É isso? Foi o que aconteceu. Agora, certamente será designado pelo presidente Ernesto Oliveira um relator sobre o vencido, virá para a mesa diretora, e eu espero que a mesa diretora, até desejo que o presidente José Sarney logo se recupere
dos problemas que levaram ao Hospital Sírio-Libanês, e torço para que ele tenha a sua saúde plenamente recuperada, e certamente ele está preocupado nesse instante com o destino da reforma administrativa, sobre a qual ele tem grande responsabilidade, mas a mesa diretora deverá, então, tomar decisões sobre o que fazer com respeito, seja ao PRS, o primeiro que foi apresentado e os dois que foram derrotados, e se vai designar um novo relator da mesa diretora para, levando em consideração tudo, apresentar nova proposta. Ainda não sabemos. Zero, porque se os dois foram derrotados, nada mais pode ser feito, a não ser iniciar tudo de novo. Cabe à mesa diretora, a decisão vai ser tomada. Senadora Ana Amélia, com muita honra, por favor. Olha, senador Suplicy, eu queria cumprimentá-lo por trazer esse tema ao conhecimento da opinião pública. Nós temos que dar justificativas à sociedade que acredita na instituição. E cada vez que nós perdemos uma chance dessas, nós estamos contribuindo para o desgaste da imagem do Congresso Nacional e, em particular, do Senado. Eu queria, em primeiro lugar, hipotecar a minha solidariedade aos dois relatores, ao senador Benedito de Lira e ao senador Ricardo Ferraz, que trabalharam longos meses, dedicadamente, com assessorias, para trazer uma proposta que fosse aceitável no sentido da, não só modernização, mas, sobretudo, para a economia do Senado Federal. Então, a eles, a minha solidariedade e o meu apoio pessoal a esse trabalho inestimável. E queria dizer que confio que o plenário, com o apoio do presidente José Sarney, promova aqui no plenário alguma modificação que represente para a sociedade um fio de esperança de que temos responsabilidade, sim, com uma economia de recursos que faltam em setores fundamentais, como é o caso da saúde, onde as pessoas estão morrendo nas filas por falta de recursos. Eu, de minha parte, estou fazendo uma economia de 30%, estou usando apenas 30%, estou usando da minha verba disponível para o gabinete. E todos os meus funcionários, pelo menos, batem o ponto digital. Acho que são atitudes pequenas, mas que no conjunto podem fazer a diferença. Muito obrigada, senador, e parabéns pela sua iniciativa. Agradeço, senadora Ana Amélia, ao senador Jorge Viana, ao senador Paulo Paim pelas observações. Acho que todos nós precisamos dar exemplos, como a senadora Ana Amélia, no sentido de bem utilizar os recursos por nós disponíveis, procurar enxugá-los e racionalizar. Presidente da sessão, senador Mozarildo Cavalcante, Vossa Excelência, como membro da mesa, poderá refletir sobre o que vai acontecer agora, mas é importante que nós caminhemos para a melhor reforma administrativa possível a partir de todas as críticas que foram feitas. Mas gostaria, senhor presidente, de saudar a Bienal do Livro que está ocorrendo em Brasília, todos os escritores que ali se encontram. Hoje se encontra aqui nos visitando a escritora Jo Pessoa, que aqui nos traz A Noiva da Esplanada, o seu livro que será lançado domingo às 20 horas ali, mas tantas são as pessoas, inclusive a senhora Zuleide, nossa assessora da Comissão de Educação, que tem contribuído também com mais um livro que está sendo lançado na Bienal. Meus cumprimentos a todos os escritores e a Bienal.